Temos as entidades à espera. Vamos continuar a nossa reunião. Depois deste intervalo, Senhores Deputados, temos que começar a nossa reunião. Depois deste intervalo obrigatório para a desinfecção do espaço, como sabem, é obrigatório nos termos de contenção da pandemia, estamos então em condições de passar ao ponto 2 da nossa ordem de trabalhos. A audição, o requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, ou seja, continuar a ouvir entidades envolvidas no processo de criação de uma área marinha protegida de interesse comunitário do Algarve. E vamos ouvir já a Associação Nacional de Conservação da Natureza, Quercus, que aproveito para cumprimentar e que se junta a nós via Skype, e desde já peço desculpa pelo atraso, mas houve uma segunda ronda na audição do Sr. Ministro e houve agora necessário proceder à desinfecção. Tem a palavra o representante da Associação. Sim. Ok, obrigada, Sr. Presidente. Estamos a ouvir. Tem a palavra. Nós estamos a ver. Estou? Como é que se chama a senhora? Penso que da minha parte está tudo bem. Estou a ouvir muito mal. Sim, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Tem que ligar a câmara, por favor. Não ver, não é? Só nós estamos a vê-la. Pronto, mas calculo que seja um problema daí, digo eu. Não, tem a sua câmara ligada? Tenho. Agora sim. Sim, já temos imagem. Tem a palavra, boa tarde. Olá, muito boa tarde. Claro que, em primeiro lugar, queria agradecer o convite da Comissão de Agricultura e Mar, na pessoa do Pedro do Carmo. Saudar todos os presentes na sala, colegas de painel e os que nos seguem também através da Assembleia da República TV. Felicito também a iniciativa do Grupo Parlamentar do PSD, que teve esta iniciativa de ouvir todas as entidades ligadas a esta criação da área marinha protegida, e felicito também, de uma forma muito especial, todas as entidades e personalidades que permitiram que estivéssemos aqui hoje a falar desta área marinha protegida, que deram início, incentivaram e trabalharam neste sentido. Um bem-aja a todos. Ora bem, a importância destas áreas marinhas protegidas são essenciais, não é? Todos já nós sabemos que, no fundo, são aquelas que nos ajudam também a combater as alterações climáticas, uma vez que o oceano absorve grande parte do dióxido de carbono e fornece-nos cerca de 70% do oxigênio através do fitoplâncton. As áreas marinhas protegidas são essenciais e veras importantes, sendo até um dos objetivos, esta proteção, não é? Que é o proteger a vida marinha, é um objetivo do desenvolvimento sustentável para a Agenda 2030, e daí a criação destas áreas marinhas protegidas também irem ao encontro deste objetivo. E, portanto, até 2030 também temos uma outra meta a alcançar, que é criar cerca de áreas protegidas marinhas, no total 14% do oceano, sob jurisdição nacional. E já lá vão cerca de 20 anos desde que não existe nenhum aumento da nossa área marinha protegida. Também temos já bons exemplos do trabalho efetuado há uns bons anos atrás, do efeito positivo na criação destas áreas marinhas, como o caso das Berlengas e do Parque Marinho Professor Luís Saldanha, em que se pode verificar um aumento das populações de organismos e a restauração dos ecossistemas marinhos importantes, como a das pradarias marinhas, que desempenham um papel fundamental na restauração da biodiversidade, sendo zonas que servem de maternidade para outras espécies. E também, no caso do Algarve, estamos perante um ecossistema único e de importância e relevância portanto, para a questão da biodiversidade. Acresce também esta informação o facto de, se não fizermos nada, em poucos anos colocar em causa também as nossas reservas de peixe e pôr em causa essa atividade económica, o que também acresce aqui esta informação. Portugal é o país da Europa com a maior área marinha e o nosso país assume um papel relevante, devendo ser um exemplo para outros países. Exemplo esse que se acaba de dar da forma como este processo de intenção da criação da área marinha protegida de interesse comunitário do Algarve se desenrolou. Estamos a dias de ser entregue ao Governo um dossiê sólido, claro, bem sustentado e integrador, com contribuição de todos os atores locais, profissões e gentes que lidam com o mar do Algarve, e nesse dossiê está vertido nesses papéis todo o trabalho de negociação feita para chegar
a um entendimento desta criação e delimitação desta área marinha protegida. Portanto, nós já estamos aqui, já estão para trás 2 anos de trabalho, com uma série de entidades envolvidas, muito trabalho feito com o apoio e com a sustentação da academia, dos agentes locais, a profissão, os operadores turísticos, algo que eu penso que já foi debatido aqui noutras audições parlamentares. Só venho a reforçar. A Quercus, obviamente, apoia esta classificação que visa a proteção da biodiversidade, mas também acresce a isso a criação de valor ao território, que eu penso que também é aquilo que todos nós deveremos trabalhar para. Entendemos, então, que este processo foi um processo bem conduzido e que pode servir como guia de criação de outras áreas marinhas protegidas, pois ele foi transformador e integrador. Acautelaram-se algumas compensações, obviamente, no meio destas negociações e que, no fundo, chegou-se a um entendimento para o qual estamos todos a convergir e diria até que este processo, da forma como decorreu, estamos perante um caso em que todos também temos a ganhar com a criação destas áreas marinhas protegidas. Este poderá ser um pontapé de saída e o início para a criação desta área marinha protegida de interesse comunitário no Algarve e, no fundo, pode ser um primeiro passo daquilo que nós temos que fazer de hora avante e em pouco tempo. Trabalhar depressa e bem para atingir, então, as tais metas que nós pretendemos em pouco tempo. A Quercus, obviamente, sendo uma associação de proteção e de conservação da natureza, não é? Nós apoiamos totalmente este objetivo e mais, até achamos que deverão ser algumas de proteção total. Portanto, para terminar a minha intervenção, que eu penso também que temos pouco tempo, a questão é que temos de trabalhar bem e depressa para conseguir as metas pretendidas. Este foi um processo muito positivo que a Quercus apoiou, não desde o início, mas assim que foi contactada, incentivámos e apoiámos e, no fundo, também estamos cá e disponibilizamos-nos para poder participar em grupos de trabalho e contribuir de alguma forma para juntos conseguirmos mais. Muito obrigada. Muito obrigado. Passamos então agora à audição da Associação Natureza Portugal, na pessoa da senhora Diretora de Conservação e Políticas Públicas, Catarina Grilo. E tem 10 minutos para fazer a sua intervenção, mais ou menos. Muito obrigada. Só queria confirmar que me estão a ouvir bem? Sim, muito bem. A ouvir e a ver. Muito obrigado. Muito obrigada. Primeiro que tudo, agradecer o convite, saudar ao Sr. Presidente da Comissão Parlamentar e os deputados que integram e também os colegas das outras entidades aqui presentes. Eu gostaria de começar por referir aquilo que são as motivações da ANP-WWF para apoiar a criação da área marinha protegida de interesse comunitário no Algarve. Primeiro que tudo, consideramos isto como um passo fundamental para salvaguardar o capital natural e também o futuro do Algarve e concordamos, no fundo, com os objetivos que esta classificação futura tem, que é, no essencial, manter e potenciar as espécies, os habitats e também salvaguardar património cultural e atividades económicas associadas. Especificamente, consideramos que há uma base científica relevante recolhida e fundamentada para a criação de uma área marinha protegida e esta zona em particular tem um conjunto de valores naturais que importa proteger, salientando-se por um lado as características geológicas nesta região, que são únicas na costa portuguesa, e por outro lado a elevada biodiversidade marinha nesta região. Congratular aqui também o trabalho do CCMAR neste levantamento da biodiversidade e das características desta área que motivam a sua classificação. Por outro lado, observa-se também que os usos e as atividades humanas nesta região em particular, nesta área em particular, refletem no fundo aquilo que tem vindo a acontecer em toda a costa portuguesa nas últimas décadas, que é a crescente pressão sobre os recursos naturais e a necessidade de uma mudança de paradigma. Mas esta área, sendo feita a sua classificação, é uma área que nós consideramos que irá ter importantes benefícios a longo prazo e com efeitos benéficos na abundância das espécies que importa proteger, mas também das espécies comerciais, e este efeito na abundância irá também beneficiar as áreas circundantes e, consequentemente, esperamos que também os rendimentos da pesca para além da área marinha protegida. E já irei referir em particular esta questão dos benefícios e dos custos que a criação de uma área marinha protegida implica.
Queria também saudar, em nome da ANP WWF, a referência à Costão como uma metodologia a adotar para o futuro desta área. Isto é um modelo de governança que tanto pode ser aplicado à gestão de uma área protegida em terra, como a uma área marinha protegida, peço desculpa, como até à gestão de pescarias, inclusive gostava de destacar aqui o trabalho que a ANP-WWF tem vindo a realizar nas Berlengas e agora a iniciar no Algarve com cogestão de pescarias, no caso do Algarve do Polvo. E esta, de facto, é um tipo de abordagem de governança dos recursos naturais, do nosso património natural, que nós partilhamos e acreditamos que é uma das melhores formas para garantir a sustentabilidade a longo prazo, tanto das atividades económicas como do próprio património natural, através de um processo que seja inclusivo, que seja transparente e que seja consensual. Relativamente à questão dos benefícios e dos custos que uma área marinha protegida pode implicar. Nós sabemos que os benefícios resultam da proteção destes habitats e sabemos que o ambiente natural, tanto em mar como em terra, é a base biofísica da nossa prosperidade material e económica e social, e obviamente também as limitações a algumas atividades podem impor alguns custos em algumas atividades, em alguns segmentos, e aqui particularmente no caso da pesca. O requerimento que motivou esta audição, que foi submetido pelo grupo parlamentar do PSD, referia em particular a questão da atribuição de compensações, e era sobre isso que eu agora gostaria de me debruçar um pouco, apresentando aqui também qual é que é a posição da ANP WWF sobre este assunto. O papel que uma AMPIC, como uma área marinha protegida, pode ter em termos dos impactos que tem sobre a pesca, não é, nem sempre é fácil de determinar, ou seja, é muito difícil determinar uma relação de causalidade entre a criação de uma área marinha protegida e declínios na pesca, principalmente se essa pesca já estava em declínio antes da criação da área marinha protegida, como é o caso não só do Algarve, mas de todo o país, onde tem havido, e isso é referido na documentação preparada pelo CCMAR e pela Fundação Oceano Azul, que tem havido uma redução no número de embarcações e rendimentos dos pescadores. Ora, não há evidência de que esta redução no número de embarcações se deva a uma redução de rendimentos absolutos por embarcação. Nós sabemos que o global reduziu-se, houve menos pescado descarregado em lota, mas pode-se dever a outros fatores, como a maior mecanização da pesca, ou seja, passou-se a ter menos gente para fazer o mesmo trabalho, fruto da mecanização, pode ser pela redução da abundância de recursos pescatórios ou a existência de alternativas de atividade profissional noutros setores, como o turismo. Mas eu gostava de frisar aqui, ainda relativamente a esta questão do declínio da pesca no Algarve e também no resto do país, aquilo que nos preocupa fundamentalmente com a questão das compensações, que é o possível aumento do esforço de pesca, se o tipo de compensações que forem pensadas de facto levarem a um aumento do poder da motorização, por exemplo, das embarcações. E menos embarcações não quer dizer necessariamente menos capacidade de pesca, exatamente porque aumentando a potência das embarcações, dos motores, pode-se conseguir pescar mais durante mais tempo, etc. Eu gostava também de frisar aqui uma outra questão relativamente às compensações e aos dados oficiais da pesca, que é o facto que indiciam o tal declínio nos rendimentos, que não estou a dizer que não tenha ocorrido, mas que é muito difícil determinar qual é que são o exato nível de rendimentos da pesca, uma vez que sabemos que a fuga à lota é um fenómeno infelizmente comum no nosso país, historicamente comum, desde que foi instituída a primeira venda em lota nos anos 60. Ou seja, vender o produto da pesca fora do circuito legal, principalmente as espécies de maior valor, é uma prática comum no setor e, portanto, é difícil determinar se, havendo uma parte do rendimento que é obtido de forma lateral ao circuito legal, é difícil determinar exatamente qual é que era o nível de rendimento e, consequentemente, determinar se a criação de uma área marinha protegida vai afetar esse rendimento ou não.
Mas, para além deste problema com as evidências para determinar se a AMPIC tem um efeito, se uma criação de uma área marinha protegida terá efeito ou não nos rendimentos da pesca, há a questão também de se pensar se de facto a atribuição de compensações, e pode-se depois discutir o tipo de compensações, se será a melhor opção para fazer face a um eventual declínio de rendimentos. E uma das formas mais habituais para fazer esse tipo de compensações é a atribuição de subsídios diretos à atividade da pesca, seja transferências monetárias diretas, seja cofinanciamento de artes de pesca, de embarcações, de diversas formas. E, na nossa opinião, há este tipo de subsídios que acabam por contribuir, portanto, são subsídios prejudiciais no sentido em que contribuem para uma pesca mais intensiva, mais excessiva e que pode ser danosa para o meio ambiente e até para os próprios pescadores no longo prazo, não é algo que seja desejável, porque no fundo não cria um ambiente propício para a inovação, nem para o empreendedorismo, nem para que o setor se adapte também às alterações nos mercados e também às alterações naquilo que são as tendências de consumo, nem ao próprio estado dos ecossistemas marinhos. E eu gostava de frisar aqui que, a nível europeu, está a avançar-se com a retirada de subsídios prejudiciais e esse é que deverá ser o caminho lógico a seguir. Nós acreditamos numa pesca responsável, em que um barco tem que ser produtivo economicamente e devem ser criadas condições e medidas de gestão para que isso aconteça, como é o caso das cotas, dos defesos, dos tamanhos mínimos, mas também devem haver medidas de recuperação de habitats, como é o caso da criação de áreas marinhas protegidas. E assim tentando agora terminar rapidamente, para depois também dar a palavra aos meus colegas, queria frisar este aspecto, que é o que consideramos que esta área marinha protegida, além de ser uma medida de conservação do ambiente marinho, por todas as razões que a minha colega Paula Nunes da Silva da Quercus já apontou, deve também ser considerada como uma medida de gestão da pesca e que, nesse quadro, não faz sentido considerar a atribuição de compensações pelas dificuldades que já foram apontadas. Finalmente, gostava só de referir que, e para terminar, que o regime jurídico da conservação da natureza prevê compensações apenas pelos utilizadores dos recursos naturais, ou seja, que são os utilizadores dos recursos naturais que compensam por essa utilização ao Estado e não compensações do Estado aos utilizadores dos recursos naturais. E este creio que é um aspecto que importa referir. Eu não sou jurista, mas creio que vale a pena, sendo a Assembleia da República um órgão legislativo por natureza, que será algo também a aprofundar. E dava por terminada a minha intervenção por agora e estou a dispor para as vossas questões. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Doutora. Dou então a palavra de seguida à Associação para a Investigação do Meio Marinho, AIM. Doutora Joana Castro, que é a sua presidente. Tem a palavra, Sra. Doutora. Olá, boa tarde. Conseguem ouvir? Sim, só nós estamos a vê-la. Pois a câmara não funciona. Muito bem. Então tem a palavra. Pronto, a nossa participação da AIM, no fundo, nós consideramos que esta criação da AMPIC é realmente importante, tendo em conta todas as questões europeias que temos que cumprir e sem dúvida que o património natural que existe no Algarve e nesta zona em particular é um recurso natural de grande interesse conservacionista. Também consideramos que os trabalhos científicos que foram feitos na zona apresentam uma base científica muito sólida e que sustenta, como tal, sustenta e suporta a criação da AMPIC. Para além das espécies que foram também faladas, das espécies naturais que foram apresentadas, há também espécies de megafauna marinha de grande interesse conservacionista que utilizam estas zonas e, como tal, são muito importantes e sustentam um grande volume de receitas anuais na AMPIC, no sentido de que
as empresas turísticas nesta zona de implementação da MPIC são de facto aquelas que têm um principal fator, não é? Portanto, correspondem cerca de 63% das empresas a fazerem a observação turística de cetáceos e, como tal, têm então portanto, um grande peso no volume de receitas anuais. Depois, consideramos que é urgente e imprescindível para o sucesso da MPIC a avaliação do impacto ecológico das atividades marítimo-turísticas, de modo a garantir a conservação dos recursos marinhos que aí existem, não é? Dada a intensidade de tráfego marítimo que existe nesta zona, é fulcral fazer-se uma avaliação rigorosa da capacidade de carga para as referidas atividades que ocorrem dentro da zona da MPIC, de modo, claro, a garantir a sustentabilidade da mesma. Existe, de facto, a nosso ver, também uma necessidade real desta regulamentação da atividade de observação de cetáceos, em particular, e passando por uma revisão dos critérios em vigor e a atribuição das licenças pelo ICNF e, claro, uma fiscalização no terreno, de modo a assegurar o cumprimento da legislação. Também nos parece que será de fomentar uma responsabilidade por parte destas principais atividades económicas, nomeadamente as marítimo-turísticas, suportadas pela AMPIC, proporcional ao retorno financeiro que geram na proteção da zona. Portanto, propomos que seja feita a criação de uma taxa de utilização que poderia reverter a favor da implementação do plano de fiscalização e monitorização da AMPIC, que é aquilo que nos parece realmente importante que haja uma fiscalização e uma monitorização constante desta zona. E isto será vital para a utilização sustentável dos recursos naturais e, obviamente, alcançar os objetivos da economia azul que tanto queremos. E desta forma, conciliamos todas as partes intervenientes na AMPIC, promovendo, portanto, uma mudança de atitude geral e uma boa prática e tendo uma visão mais holística, uma abordagem holística e, portanto, conseguirmos que, de facto, a AMPIC seja uma das áreas mais ricas de biodiversidade nesta região e, tal como foi dito anteriormente pelas minhas colegas, claro que se pretende que a abundância e os benefícios na abundância de resultados de biodiversidade, resultados da AMPIC se expandam naturalmente. Portanto, hoje em dia sabemos que as áreas marinhas protegidas são a melhor forma de proteção da biodiversidade e dos ecossistemas marinhos. Portanto, sabemos que funcionam, sabemos que é urgente a implementação destas áreas por forma a salvaguardar o capital natural azul do nosso país e sabemos que se as áreas marinhas protegidas funcionarem exatamente como se pretende, que é necessário um acompanhamento contínuo no âmbito de um plano de gestão e um grande e contínuo esforço de monitorização e uma fiscalização rigorosa. Pronto, queremos realçar também este modelo de governança inclusivo e promotor das boas práticas para se cumprir este objetivo comum de salvaguardar a biodiversidade da AMPIC. Aproveito também para felicitar o CCMAR, Centro de Ciências da Universidade do Algarve, e, é claro, a Fundação Azul também por este trabalho e todos as outras associações que colaboraram neste trabalho. Nós também fomos contactados já numa fase um bocadinho mais final deste processo, não foi logo desde o início, mas sem dúvida que consideramos que é um excelente trabalho e que esperamos que o nosso contributo também tenha ajudado a fundamentar ainda mais a necessidade desta AMPIC, tendo em conta as espécies de megafauna que também ocorrem nesta zona e que são realmente exploradas enquanto recurso natural por estas marítimo-turísticas. Portanto, este é o nosso contributo, não tenho mais a... Muito obrigado, doutora, muito obrigado, doutora. Obrigada, eu. Dou então agora a palavra a Rocha, Portugal, Querer, Cuidar e Transformar.
e o seu diretor executivo, que é o engenheiro Marcial Felgueiras. Aqui em cumprimento e peço que se junte a nós. Sim? Muito boa tarde, não sei Sim. se já me estão a ver. Ainda não estamos a ver, só estamos a ouvi-lo. Já estamos a ver, sim. Agora a ver e a ouvir. Tem a palavra. Um cumprimento também. Boa tarde. Muito boa tarde. Cumprimento também todos os senhores deputados na pessoa do seu Presidente e todos aí presentes. E quero também saudar a iniciativa de terem trazido esta questão da criação da área marinha protegida à Casa da Democracia. Antes de mais, eu gostaria de realçar que todo este projeto foi feito de uma forma bastante inclusiva, com a iniciativa da Fundação Oceano Azul, mas também da Universidade do Algarve, e que procurou, desde logo, fazer um excelente levantamento, quer das questões de ordem científica, quer mesmo das questões de ordem sociológica, com um extenso trabalho para caracterizar a situação de base. Com isso, só nos ajuda no futuro a atingir uma melhor gestão da questão. Nessa caracterização da situação de base, há que referir que houve uma preocupação especial em incluir logo desde o início todas as organizações de pescadores, inclusive pescadores profissionais e pescadores lúdicos também, obtendo com isto boa informação e boa participação. Eles tornaram-se logo co-participantes no desenho de todo este projeto. É de notar que todos esses atores que foram auscultados, e a Rocha de facto também só entrou no processo já no final do verão do ano passado, todos esses atores que foram auscultados demonstraram enorme apoio à criação desta área protegida. Mais ainda, não apenas manifestaram apoio, como solicitaram, inclusivamente, nomeadamente de um lado dos pescadores, que poderia ser aquela franja de interessados menos interessada na fiscalização, foram precisamente eles a solicitar que uma área deste tipo terá que obrigatoriamente incluir uma maior capacidade de fiscalização. Mais ainda, vimos que, além de preocupação com os possíveis riscos que houvessem de ultrapassar capturas ou de ultrapassar locais de captura, de infringir zonas de não captura, houve também interesse de que algumas das capturas recuassem para algumas artes mais artesanais, como, por exemplo, o uso dos alcatruzes de barro para a captura do polvo, o que contribui, sem dúvida, para a redução de resíduos de plástico no fundo marinho. Não apenas estavam interessados no retorno a essas artes mais artesanais, como, inclusivamente, de aconselharem a limpeza dos fundos marinhos que têm muitas dessas artes lá perdidas. E, portanto, tudo isso são coisas que, a nosso ver, são muito vantajosas para esta criação desta área protegida. Parece, tudo isto visto, que há um entendimento muito claro dos agentes económicos, nomeadamente dos pescadores profissionais, de que a sua profissão só terá continuidade no futuro, chamada sustentabilidade, se as questões ambientais forem tidas em conta. E, claro, com isso, quem ganha é o próprio ambiente, porque biodiversidade não significa apenas significa todas as espécies, as comerciais e as não comerciais. E, portanto, isso para nós é uma área muito importante. Só uma pequena nota em relação ao modelo de governança proposto. Não há ainda muito definido. Está referido que será um modelo de cogestão, o que para nós parece-nos uma excelente abordagem, mas quem vai participar na cogestão não está definida.
quem vai participar, ou que áreas, que limites e que autoridade é que cada entidade poderá ter, isso não está definido. Não há também orçamento definido. Não há uma equipa montada ainda e, portanto, há que saber qual é a rapidez com que depois pedidos de apoio serão respondidos e se serão respondidos em tempo útil. Não há nada pior do que todos entrarmos de boa vontade num processo destes, e aqui estou-me a referir muito especificamente às comunidades pescatórias, entrarem de boa vontade num processo destes e depois sentirem-se defraudados, ou porque as respostas são tardias, ou porque os formulários a preencher são complicados, ou porque são disponibilizados apenas online para populações que se calhar poderão ser um pouco info-excluídos, ou porque o orçamento é insuficiente. Nada disso está definido e para que uma área destas avance com cabeça, tronco e membros, é necessário que todos os partidos, sejam eles quais forem que estejam no governo, deem um apoio não só à criação da área, mas acima de tudo à criação de todas as populações que estão dependentes da mesma. Da parte da Rocha não temos mais nada a acrescentar. Também não temos muito mais conhecimento de todo o processo e daí que acho que é melhor passarmos agora a vez aos nossos colegas que poderão conhecer mais e que certamente terão mais a contribuir. O nosso obrigado por nos darem a oportunidade de participarmos neste processo. Muito obrigado, Sr. Engenheiro Marcial Felgueiras. Vamos então agora passar à Saciena. A Saciena, que foi de um aditamento, o Sr. Henrique Folhas. O Dr. Henrique Folhas, em nome da Saciena, é que vai usar a palavra. E tem a palavra. Boa tarde. Boa tarde, Sr. Presidente. Nós temos uma apresentação preparada. Não sei se me estão a ouvir. Sim, a ouvir e a ver. Eu não sei se é possível. Ok. Sim. Só para informar, eu penso que está ao corrente o Sr. Presidente, que eu irei partilhar esta apresentação com o meu colega Nicolá, que irá fazer parte da apresentação, mas eu informarei quando irei passar a palavra a ele. Quando puder começar. Tem a palavra, faz favor, pode começar. Então, antes de mais, muito boa tarde. Gostaria por começar por saudar o excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão de Agricultura e Mar, senhoras e senhores deputados e colegas aqui presentes, e em nome da Siena gostaria de agradecer desde já o convite para abordar este tema. Nós somos uma ONG nacional com sede no Algarve e que trabalha essencialmente em assuntos de conservação marinha, mais especificamente na área das pescas, em temas como consumo, arte de pesca sustentável e as áreas marinhas protegidas, mas também em assuntos relacionados com a poluição marinha e com a sensibilização. Antes de irmos para o caso que nos traz aqui hoje e que temos acompanhado desde o seu início, gostaríamos de reforçar uma vez mais a importância desta ferramenta de conservação e de gestão do espaço marinho, que são as áreas marinhas protegidas. Como já foi dito pelos meus colegas, existe já uma literatura específica, científica e extensa que demonstra não só os benefícios ecológicos como os benefícios económicos e sociais. Mas não é só no mundo da ciência que alerta para este facto. A própria Comissão Europeia defende esta visão, como está presente neste relatório aqui identificado e publicado em 2019, que reforça não só os benefícios versus os custos da implementação destas áreas marinhas protegidas, como tenta desmistificar os não factos que muitas vezes são argumentados para a sua não implementação. Olhando para o caso mais concreto de Portugal, até a data existem 71 áreas marinhas protegidas designadas, que correspondem aproximadamente a 7% de toda a nossa ZE, bastante longe dos 30% definidos como objetivo estratégico até 2030. Mas a falta de designação de novas áreas marinhas protegidas não é o único problema identificado. A maioria delas não tem planos de gestão,
A maioria delas não tem recursos suficientes para garantir uma gestão e fiscalização eficiente das suas áreas. O modelo de governação das áreas marinhas protegidas é demasiado complexo e existem poucas áreas com estatuto de proteção total que corresponde ao nível de proteção mais elevado, cerca de 0,04% de toda a nossa ZEE. Por estas razões, olhamos para o caso da AMPIC como algo muito positivo e que apoiamos, e que é possível dirigir-se e responder a todos estes problemas que já aqui elencamos. Sr. Presidente, se me permitir, irei passar a palavra ao meu colega Nicolás, que irá explicar alguns dos nossos contributos para este processo. Muito obrigado pela atenção. Sim, faz favor, muito obrigado. Eu depois pedia que enviasse a apresentação para enviarmos para os grupos parlamentares e dou a palavra ao seu colega Nicolás. Por favor, tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Ouve-me bem? Perfeitas condições. Obrigado, Henrique, também, e boa tarde a todos os deputados e deputadas e às colegas das outras ONGs e ao colega da Arrocha também. Pronto, rapidamente, depois desta introdução do Henrique, eu vou só finalizar a nossa apresentação com algumas informações que nós achamos relevantes relativamente à AMPIC em si, à AMPIC do Algarve. Desde já saudar e parabenizar o CCMAR da Universidade do Algarve pelo excelente trabalho que permitiu criar esta base de dados científicos para implementar este projeto e também à Fundação Oceano Azul por ajudar também na toda a parte de logística e de comunicação deste projeto. A Ciena também, enquanto Associação de Conservação Marinha, apoia completamente a implementação deste projeto. Nós tivemos o privilégio e o interesse de acompanhar este projeto desde o seu início e desde a sua primeira reunião, enquanto ONG sediada no Algarve. Portanto, vemos com muito bons olhos todo o processo que foi desenvolvido até aqui, não só pelos objetivos inerentes de proteção do meio marinho, mas também relativamente à participação e à voz que foi dada a todas as associações e entidades locais e nacionais que tiveram interesse em participar neste processo. Portanto, achamos que este processo de bottom-up, ou que nós chamamos de bottom-up, de baixo para cima, para a criação de uma área marinha protegida, é de louvar e acreditamos que pode ser um projeto que muito orgulha não só o Algarve, mas também Portugal. Portanto, revemos completamente nos objetivos de criação desta área marinha protegida e acreditamos que, dado a todos os estudos e literatura que existe, que o Henrique mencionou, que os benefícios que uma área deste género pode trazer, não só a nível ambiental, mas também a nível socioeconómico, pode ser relativamente muito positivo para a região do Algarve e para a zona do Barlavento em particular. Relativamente à proposta de zonamento e implementação, que será apresentada na proposta final, nós concordamos com o zonamento final. Olhando para o processo todo e desde a primeira proposta que foi apresentada, nós gostaríamos de ter visto nesta última proposta uma zona de proteção total maior à que existe. Portanto, só voltando aqui atrás, é o quadrado vermelho que se vê ali, que representa sensivelmente 2,5% da área total proposta de proteção. Portanto, esta zona de proteção total é de enorme significância para qualquer área marinha protegida, porque realmente a literatura e os estudos indicam que é nestas áreas de proteção total, ou seja, nenhuma atividade económica ou de exploração existe naquela área, são de facto as áreas onde maiores benefícios traz a nível ambiental e que depois tem um efeito cascata nas questões socioeconómicas. Portanto, percebemos que temos todos de fazer sacrifícios e nós percebemos que esta área de proteção total nós gostaríamos que fosse superior ou mais relevante, mas percebemos que, dada a importância socioeconómica daquela zona, que pelo menos se inicie a AMPIC com esta zona de proteção total. Já também houve compromissos no lado da zona de proteção parcial, que foi bastante reduzida desde a sua fase inicial, mas pronto, é um compromisso que nós aceitamos e percebemos para também haver uma transição
mais moderada para os setores económicos que dependem desta zona. Depois há um tópico importante no que diz respeito à implementação em si, porque houve várias propostas sobre qual seria a escala temporal que este projeto com a qual este projeto devia ser implementado. Nós percebemos e concordamos que deve haver uma implementação gradual, ou seja, que não seja feito de um dia para o outro, mas sim num processo gradual, mas que tem de ser de qualquer forma a curto prazo. Isto não só para ter maiores possibilidades e probabilidade de proteger o meio marinho que queremos proteger, mas também para depois ter esses benefícios que vêm a médio e longo prazo o mais rapidamente possível. Portanto, acreditamos que um processo gradual a curto prazo é o que mais beneficiará todas as partes interessadas neste assunto. Falando um bocado sobre o que já foi falado pelos meus colegas, mas para reforçar um pouco, como em qualquer área marinha protegida, a questão da fiscalização e monitorização é de importância extrema, porque obviamente uma área deste género precisa de ser bem gerida, e para ser bem gerida temos de perceber como é que a área é utilizada. Nós acreditamos que um sistema de rastreamento das embarcações por satélites com sistemas que se chamam VMS ou semelhantes são cruciais para realmente perceber como é que a área está a ser utilizada e que esforço de pesca é que existe em cada área da ANPIC. Contudo, percebemos que um sistema deste género pode ser difícil de implementar logo à partida da ANPIC, mas acreditamos que este sistema deve ser implementado o mais rapidamente possível. Percebemos que por razões logísticas será difícil implementar do início, mas realmente será de interesse não só para a gestão, mas depois um sistema deste será positivo não só para a gestão da ANPIC, mas também para premiar os pescadores que realmente respeitam a lei, porque o que temos visto até agora, e não se trata só de áreas marinhas protegidas ou não, é que aqueles pescadores que respeitam a lei são muitas vezes têm muitas vezes uma competição desleal, porque infelizmente temos coisas que foram mencionadas há pouco, como a fuga-à-lota ou pesca ilegal, e então aqueles pescadores que realmente cumprem a lei e tentam pescar de uma forma sustentável são enfrentados com uma competição desleal. Portanto, haver este sistema de rastreamento de embarcações permitirá realmente perceber a presença não só da pesca, porque aqui falamos de rastreamento, e também das outras atividades económicas, ou a monitorização das outras atividades económicas da ANPIC, e isto permitirá realmente ter uma noção do impacto e das zonas que são mais, ou que têm um maior interesse para determinadas atividades económicas. Passando aqui um bocado à frente para também não tomar muito tempo, nós achamos que seria muito interessante também haver uma implementação, portanto isto não quer dizer logo à partida do projeto, mas sim a curto e médio prazo, a implementação de um sistema de identificação e de geolocalização dos aparelhos de pesca, portanto que são deixados no mar, digamos assim, como armadilhas, redes, etc., porque isto permitirá não só ter uma noção importante do esforço de pesca da zona da ANPIC, mas depois também, como nós sabemos, certas artes de pesca são mais ou menos suscetíveis de serem perdidas, com correntes, com ventos, etc. E, portanto, isto permitirá também reduzir ou até mesmo eliminar a quantidade de lixo marinho que é produzido por artes perdidas. Okay? Portanto, achamos que é uma coisa muito importante e que pode ajudar a reduzir ou mesmo eliminar o que é chamada a pesca fantasma, ou seja, a pesca que continua a ser feita por artes de pesca que são perdidas no mar. E estes aparelhos de geolocalização podem ajudar a identificar onde é que estão essas artes perdidas e a removê-las. Finalmente, nesta parte, também parabenizar esta ideia de haver um sistema um comitê de cogestão para gerir a área. Achamos que é muito importante e que realmente permite um bocado a regionalização da gestão dos recursos pesqueiros, e que obviamente deve ser integrada por entidades de todos os setores envolvidos na área, e assim como municípios, freguesias, etc. Rapidamente sobre medidas compensatórias, que também já foi aqui um pouco falado, nós, além das medidas compensatórias em si, ou seja, falando de potenciais subsídios, que é obviamente um dos assuntos mais preocupantes para o setor, e é normal que assim seja, nós gostávamos de focar um bocado mais sobre medidas que podem ser implementadas para ajudar aqueles que estão a pescar de uma forma sustentável e
e respeitadora do meio ambiente, digamos assim, na futura ANPIC. E isto pode ser alavancado através de ferramentas que permitam mesmo valorizar o pescado que é capturado na zona da ANPIC. Isto pode ser feito de inúmeras formas. Uma delas é, por exemplo, a criação de um selo ou de algum tipo de certificação que permite aos consumidores saberem de onde vem o pescado que estão a consumir e, sabendo que vem de uma zona como a ANPIC, se esta for bem gerida e monitorizada, ajuda a trazer mais garantias aos consumidores que estão realmente a adquirir produtos que foram capturados por pescadores que estão a garantir ou a ajudar a garantir que os recursos pesqueiros vão ser bem geridos e que estarão cá para as gerações futuras. Finalmente, nesta parte, acreditamos que seria muito interessante também criar programas de formação específicos e de sensibilização específicos para as comunidades pescatórias que dependem desta zona, para possivelmente ajudar a alavancar atividades complementares à pesca. Atenção que aqui não falamos em atividades que substituam a pesca, não é isso que queremos dizer, mas sim fomentar atividades complementares à pesca que possam ajudar certos pescadores ou certas associações a terem fontes de rendimento alternativas e complementares à atividade principal. Apenas para terminar, Sr. Presidente, uma rápida palavra sobre a valorização de pescado, porque acreditamos que esta informação pode ser benéfica e pode ajudar a trazer alguma luz quando falamos da valorização de pescado. Isto são valores que foram trazidos através de um estudo que fizemos com a participação de alunos de mestrado de uma universidade holandesa, a Universidade de Wageningen, que foi baseada em inquéritos realizados no Algarve, em 4 localidades diferentes, que basicamente pretendeu perceber como é que os consumidores de pescado olham para o pescado e olham para o mar. Portanto, era um inquérito bastante extenso, mas que permitiu chegar a esta conclusão. Os consumidores, em geral, estão prontos a pagar mais por pescado sustentável e local. Portanto, temos aqui um grafismo simples, eu vou-vos levar da esquerda para a direita no grafismo. Portanto, os inquiridos tinham 4 opções, portanto, mais à esquerda tinham uma opção de pescado proveniente de pesca industrial e com baixa sustentabilidade ambiental. Depois, temos aquela embarcação mais reduzida com o pescador, que significa uma pesca, ou seja, um pescado proveniente de pesca local e de sustentabilidade média. Depois, a seguir, na embarcação maior, pesca industrial e de sustentabilidade média. E, finalmente, com o preço mais elevado, pescado proveniente de uma pesca local e de sustentabilidade elevada. Portanto, podem ver que a maioria dos inquiridos, ou a grande maioria dos inquiridos, está disponível a pagar mais se o pescado for comprovadamente local e comprovadamente de origem sustentável. Portanto, acreditamos que na ANPIC é exatamente aqui que podemos ter um ponto muito positivo e que permite aos pescadores que porventura possam ter capturas mais reduzidas em certas áreas que poderiam utilizar anteriormente, podem ser compensados literalmente a pescar menos, mas a pescar melhor com menos quantidade e mais qualidade. E pronto, agradeço o tempo que nos foi disponibilizado e estamos obviamente disponíveis para perguntas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sim, concluiu? Sim, senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, agradeço a todos. Fica assim concluída. Irei dar agora a palavra aos grupos parlamentares, se quiserem colocar alguma questão, e vamos cumprir nos termos regimentais. Tem a palavra o grupo parlamentar do PSD. Sr. Deputada Emília Cerqueira. Obrigada, Sr. Presidente. Começo por agradecer a participação que as diversas associações hoje aqui nos trouxeram, aliás, no seguimento de várias audições que já foram feitas a propósito desta matéria, que aliás foi feita por requerimento do PSD. E permitam-me uma parte, normalmente são os nossos deputados do Algarve que acompanham esta matéria mais de perto, mas por questões pessoais, hoje o nosso deputado Cristóvão Norte não pôde cá estar por um feliz acontecimento e, portanto, serei eu mesma a fazer estas audições, o que faço com todo o gosto, aliás. Feito este introito inicial, há aqui 2 ou 3 questões que nós todos convergimos naturalmente, nomeadamente naquela que é a importância da criação desta área marítima protegida, tanto de interesse comunitário, tanto mais que estas audições requeridas pelo PSD tiveram a ver precisamente, estando isto numa fase de discussão pública, com a necessidade de ouvir os diversos intervenientes para que, quando chegarmos ao fim deste processo, se faça uma área marítima protegida que venha do interesse
de todos e também tenha em conta, quer, por um lado, a conservação da biodiversidade da natureza, fundamental, nomeadamente a questão que aqui foi focada por várias associações, mas focada especificamente, expressamente, pela Rocha Portugal, ao dizer que é preciso ter em conta aquilo que é a biodiversidade enquanto espécies de sustentabilidade e conservação, mas também aquelas que são comerciais. E, portanto, a criação de zonas protegidas são, naturalmente, para nós fundamentais. Tal como é fundamental ouvir todos os intervenientes para que depois não haja partes que sejam defraudadas neste processo. Sendo que decorreram 2 anos sobre uma série de debates e de participação de todos, e tendo sido os pescadores aqueles que muitas vezes são tratados como tendo pouca boa vontade na preservação da biodiversidade, que demonstraram, como aliás foi dito aqui pelas diversas associações desde o primeiro dia, a sua vontade de participar, porque esta é que é a realidade. Os nossos homens do mar são normalmente aqueles que mais se preocupam com o próprio estoque, nem que seja também para apanhar uma parte, mas com a consciência natural que, se ele não existir, não aproveita a ninguém. E estas áreas de proteção, quer parcial, quer total, são naturalmente muito importantes para esta diversidade. E, portanto, para o PSD é naturalmente essencial e é favorável à criação destas áreas marítimas protegidas de interesse comunitário, sendo que as consideramos naturalmente fundamentais e essenciais para o regulamento e condicionamento das atividades humanas com impactos em zonas protegidas. Neste caso, estamos a falar especificamente da costa algarvia, através da implementação de medidas que promovam eficazmente a sustentabilidade dos recursos marítimos. Neste caso, estamos a falar do Algarve. Contudo, o PSD entende, para alcançar estes objetivos de valorização e proteção do ecossistema, é necessário naturalmente salvaguardar outros interesses económicos, como por exemplo os da pesca, através de um programa concreto e ambicioso de compensações que até hoje se desconhece. E isto é uma das buziles que, aliás, todas as associações hoje aqui foram unânimes em reconhecer ao sistema que se está pensado com a gestão, mas acaba aqui a informação. E isto é pouco, muito pouco, é necessário dar passos muito mais importantes nesta matéria e concretizar aquelas que são as compensações de todos os intervenientes. E, portanto, quando estamos a falar nesta que é a conjugação entre a proteção da área marítima protegida, importantíssima, aliás, como criar zonas de proteção é fundamental, quer em terra, quer em mar, portanto, e Portugal é um bom exemplo de uma economia azul sustentável, muito longe daquela que é a grande pesca de arrasto que se fala de outros países, não é propriamente a realidade portuguesa, muito menos nesta zona algarvia, que é essencialmente uma pesca sustentável ou até desportiva, e muito focada até no turismo e naquilo que é pesca lúdica, que é uma fonte fundamental de rendimento para as comunidades locais. E, portanto, sendo nós, tendo em conta e valorizando naturalmente e defendendo os múltiplos benefícios que são essenciais ao bem-estar humano das gerações atuais e futuras e que também dependem muito naturalmente destas áreas marítimas protegidas. Sendo que a implantação de uma área marítima protegida como área de conservação focada na sustentabilidade a longo prazo de um dos maiores recifes costeiros de Portugal é fundamental para o fornecimento de benefícios, seja ao nível da qualidade ambiental, do ecossistema único, seja assegurando a sustentabilidade das suas atividades económicas, em conformidade, aliás, com os princípios do crescimento azul. Contudo, os desafios de implementar uma área destas terá consequências económicas e sociais, precisamente nas atuais atividades económicas, como é o caso, aliás, como já referi, do setor da pesca lúdica e comercial, bem como do turismo e da recreação marítima. No caso da pesca, verifica-se uma diminuição da captura, aliás, como já aqui foi referido há vários anos. Mesmo assim, o estudo de implantação indica que a pesca comercial e lúdica pode ser beneficiada porque irá promover uma diminuição da pressão exercida por embarcações de maiores dimensões e a pesca ilegal, que é sempre um problema que temos que ter em conta. O estudo também indica que tenderá a ser criado um sistema de certificação do pescado, exemplos, a pescaria gerida em modo sustentável, artes sustentáveis, artes em conformidade com a regulação específica de uma zona marítima de proteção especial e aumentando o valor do pescado, o rendimento do pescador. Portanto, tudo isto são questões a ter em conta.
No entanto, este ponto de equilíbrio não tem sido fácil nem consensual. E, tendo em conta esta que tem que ser sempre a equação entre a sustentabilidade económica e a sustentabilidade ambiental. Há aqui sempre um equilíbrio muito ténue que temos de ter em conta, mas que temos de proteger ambos os fatores. O fator humano é essencial na proteção da biodiversidade, tal como também é fundamental para que haja este fator humano, que haja sustentabilidade económica. Portanto, é sempre aqui um equilíbrio que tem que se ter em conta. Sendo que tendo havido aqui abertura, naturalmente, como foi dito, mas as questões que eu gostava de deixar é, no vosso entendimento, como se chega a este equilíbrio por forma a manter uma pesca sustentável e viável também neste local, e também qual é o risco com esta área marítima da pesca não ter qualquer viabilidade e, consequentemente, retirar a atratividade do território único, daquele território único também no mar e na zona costeira também. E quais os riscos associados à pesca que foram abordados por estas associações que agora foram ouvidas, quais que são os riscos para vós que ter em conta, e também ao nível do turismo, quais são para vós aqueles que são as grandes ferramentas, a forma de se conseguir aqui a conciliação entre a atividade turística fundamental numa região como é o Algarve e estas zonas marítimas, por forma a que tenhamos também aqui aquela que é uma interligação entre o turismo e as zonas protegidas, e quais seriam os caminhos, quais seriam as áreas que tinham que estar aqui claramente precavidas e previstas, por forma a termos uma zona protegida, mas que ao mesmo tempo seja uma zona dos homens, um homem consciente com a natureza e do equilíbrio entre o homem e a natureza nas suas diversas componentes. E, portanto, gostava da vossa opinião, quais deveriam ser as abordagens, as ferramentas, as formas de sustentabilidade entre o turismo e aquela que é a participação humana, que para nós também é fundamental. E depois há aqui outra questão que não posso deixar de vos colocar, porque o PSD está aqui para ouvir os players e o setor. Quais seriam para vós, naquela que seria a gestão conjunta, aliás, que aqui foi dito, neste modo de cogestão, para vós, na vossa opinião, qual deveria ser em concreto a forma de cogestão a ser utilizada e aplicada nesta área marítima protegida, por forma a que os diversos interesses sejam sempre tidos em causa e nesta sustentabilidade e às vezes nesses equilíbrios difíceis, porque falaram aqui de poder haver um grande defraudamento das expectativas das próprias comunidades pescatórias que estão voluntariamente e até generosamente participaram neste processo. De que forma é que se deve atuar para que aqueles que são também os interesses da comunidade pescatória, para que continuem a ter esta boa vontade desta participação, que é fundamental? Quais seriam para vós as ferramentas de cogestão a serem utilizadas para que todos os players e todos os interesses aqui conflituantes, eles possam ser tidos em conta e com isto tenhamos uma área marítima protegida de sucesso e de referência, porque temos sempre que aprender para fazer aquilo que é o melhor e só podemos fazer com todos e para todos e tendo em conta o território, a sustentabilidade e o fator humano também. Muito obrigada pela vossa participação. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Ana Passos. Tem a palavra, Sra. Deputada. Antes de passar a palavra à Sra. Deputada, só um pedido que faço aos grupos parlamentares. Se algum dos grupos parlamentares pretende adiar algum dos pontos da ordem de trabalhos. Só por uma questão de organização de alguns grupos parlamentares que me pediram, se entenderem que o podem fazer e quiserem, agradeço. Sim. Claro, e é isso mesmo, a ideia é essa. Eu não queria pressionar ninguém. Tem a palavra, Sra. Deputada. Sim, sobre esta matéria. Peço desculpa, Sra. Deputada. Peço desculpa agora a interrupção, mas perante a questão que colocou. Sr. Presidente, da parte do PSD, nós estamos em condições de apreciar todos os pontos. No entanto, atendendo ao adiantado da hora, não temos qualquer... Foi o Sr. Presidente que perguntou, Sr. Deputado, não fui eu. Tirando a questão da apresentação do relatório, que por uma questão de agendamento em plenário tem que ser mesmo hoje, nós não nos opomos que por acordo sadia a restante ordem de trabalhos dado ao adiantado. Não, então mantém-se a ordem de trabalhos. A questão mantinha-se sempre. A questão foi só esta organização. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento os representantes da Associação Nacional de Conservação da Natureza Quercus, da Associação Natureza Portugal, da Associação para a Investigação do Meio Marinho AIM, a Rocha Portugal Querer Cuidar e Transformar e SAENA. Cumprimento também as senhoras e os senhores deputados. Começo por agradecer, em meu nome pessoal e em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, todos os contributos que nos trouxeram aqui hoje no âmbito desta proposta de criação de uma área marinha protegida de interesse comunitário, a localizar ao largo da Albufeira, Silves e Lagoa, no Algarve. Já aqui tivemos os promotores da iniciativa, o CCMAR, a Fundação Oceano Azul, os autarcas, a região de turismo do Algarve e as associações de pescadores. Todos eles nos trouxeram contributos muito valiosos para a nossa apreciação global desta proposta. Efetivamente, esta perspectiva mais ambiental, ou seja, a da sustentabilidade ambiental que nos trazem aqui hoje, vem agora completar o quadro geral, confirmando também a importância do conhecimento científico como motor na tomada de decisão. E, no fundo, a maioria dos que foram ouvidos nesta comissão encontra-se em sintonia relativamente a um objetivo comum, que é o uso sustentável dos oceanos, com a proteção e a preservação da biodiversidade marinha a ocupar um lugar de destaque. Considero relevante referir que esta proposta se encontra alinhada com a Estratégia Nacional para o Mar 2021-2030, que tem como visão precisamente promover um oceano saudável para potenciar a economia, a prosperidade e o bem-estar das comunidades. Acresce ainda o atual movimento internacional de alargamento da rede de áreas marinhas protegidas e Portugal necessitará também de acompanhar esta dinâmica de crescimento por forma a cumprir as metas ambiciosas do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 14, o ODS 14, dos 17 objetivos definidos pela ONU, que a ONU colocou na Agenda 2030. A forma como esta iniciativa foi construída, já aqui muito foi falado, parece-nos inovadora e dinâmica, tendo evoluído ao longo dos últimos 3 anos. Temos conhecimento também de que o processo foi abrangente, ativo e inclusivo, com contributos dos mais variados intervenientes, como são, exemplo, as associações de pescadores, as autarquias, as empresas que se dedicam às atividades marítimo-turísticas, entre outras entidades. Verificou-se também que existia um cuidado especial de envolver todos os protagonistas, assim como em salvaguardar a maioria das preocupações manifestadas pelos mesmos. Tendo em conta que a última área marinha protegida criada em Portugal já conta com cerca de 2 décadas, e já aqui, salvo erro, foi a Quercus referiu a área marinha protegida das Berlengas e o Parque Marinho Professor Luís Saldanha, como 2 referências no nosso país. Eu questiono os nossos convidados sobre se têm conhecimento de alguma avaliação ou balanço dos serviços de ecossistema referente a essas áreas marinhas protegidas anteriormente implementadas. E qual ou quais as expectativas relativamente a esta proposta de AMPIC? E se consideram este modelo de criação de uma área protegida, poderá constituir-se como uma referência a seguir no futuro. Uma das dimensões que me parece de maior interesse a relevar nesta proposta é a da caracterização dos habitats que constituem a área marinha a proteger. Está claro para todos que a importância destes recifes rochosos é inquestionável, visto funcionarem como áreas de reprodução, de maternidade, de viveiro, de abrigo e de alimentação, quer para espécies com valor comercial, como por exemplo a dourada, pargo e sargo, assim como para espécies ameaçadas, como o cavalo marinho e o mero. Assim sendo, gostaria de saber se alguma das vossas associações fez ou acompanhou algum estudo relativo ao status atual dos habitats e dos respectivos ecossistemas. Quais as principais ameaças aos ecossistemas e à biodiversidade foram identificadas, se é que foram identificadas, e se consideram existir potencial para a melhoria da atividade pesqueira, especificamente aumento da biomassa ao longo do tempo após a implementação da AMPIC. E esta questão prende-se com uma das preocupações sinalizadas, já aqui nas intervenções iniciais, que é o controle da captura ilegal. Esta acaba por ser uma preocupação transversal a toda a costa portuguesa, não só para uma área marinha protegida.
A proposta da AMPIC avança com um sistema de rastreamento em tempo real das embarcações, como sendo uma solução eficaz para combater esta situação, o que me suscita as seguintes questões. Se têm conhecimento de que tipo de recurso envolve a implementação de tal tecnologia de rastreamento em tempo real, se consideram ser necessário complementá-la com alguma outra forma de controle e se têm conhecimento de exemplos de utilização deste tipo, exemplos positivos de utilização deste tipo de tecnologia. Relativamente às embarcações que se encontram a operar na zona onde será implementada a AMPIC, são cerca de 200 embarcações, a proposta prevê como ponto de partida licenciar todas as embarcações que já se encontram a trabalhar na área e abre a possibilidade de se controlar o esforço de pesca por limitação de artes de pesca. Gostaria de conhecer a vossa opinião relativamente a que limitações consideram ser importante implementar em termos de artes de pesca. Qual a vossa percepção relativamente à utilização de artes de pesca sustentáveis? Uma opção que foi avançada por algumas das associações de pescadores auscultadas poderá ser uma alternativa válida. E termino com um conjunto de perguntas gerais, que são: se consideram que de alguma forma a criação da AMPIC poderá contribuir para aumentar a responsabilização dos diferentes utilizadores daquela zona de tão elevado valor ambiental? Qual o balanço que fazem relativamente à forma como decorreu todo este processo de criação da AMPIC, de criação da proposta da AMPIC, porque estamos a falar numa proposta que ainda não foi entregue ao Governo, brevemente será entregue ao Governo, e qual ou quais as expectativas relativamente ao modelo de cogestão proposto? Aproveito a oportunidade para reforçar que, para o Partido Socialista, importa cumprir com as exigências dos tempos atuais no que respeita ao desenvolvimento sustentável e de preservação do meio marinho e dos seus recursos vivos e não vivos. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado João Vasconcelos. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. A cumprimentar os representantes das associações aqui presentes, as senhoras e senhores deputados. Efetivamente, para o Bloco de Esquerda, a criação desta área marinha protegida de interesse comunitário certamente irá contribuir para a contenção da sobreexploração dos recursos marinhos no Algarve, assim como para um oceano produtivo e saudável em benefício de todos nós. Irá responder também à nossa obrigação coletiva de proteção do oceano, no âmbito das convenções da biodiversidade biológica e diretivas quadro europeias de habitats e de estratégia marinha e ordenamento do espaço marinho. E também contribuirá, como aqui foi dito, para o reforço da produtividade e sustentabilidade da pequena pesca no Algarve, particularmente na zona da AMPIC. E, assim se espera, que sirva também para alavancar a diversificação económica, portanto, da região. Fomos ouvindo várias entidades ao longo destas várias audições, com certeza, não é? A importância desta área protegida, em que 70% das espécies identificadas da costa do Algarve foram precisamente registadas nesta área. Enfim, também aquilo que nos foi dito é que nos últimos anos a pesca artesanal no Algarve sofreu quase 70%, um decréscimo nesta ordem, nos últimos 20 anos, que houve também uma diminuição do número de desembarques de 40 mil para 13 mil toneladas e também houve, ao longo dos tempos, um decréscimo tanto das embarcações como dos pescadores. E naturalmente que, à partida, aquilo que se pretende é que se proteja a biodiversidade e que a própria pesca, a pequena pesca, tenha um retorno positivo nos próximos tempos com a criação desta área. E é importante que a mesma tenha uma menor intervenção humana, tendo em conta, de acordo com os documentos que nos foram fornecidos, tendo em conta as atividades permitidas, condicionadas e interditas nessa área. Também não deixa de ter o seu significado o facto de terem sido retiradas da área as aquaculturas offshore, sem dúvida. Também, enfim,
parece que houve uma participação dinâmica de várias entidades, de associações de pescadores, inclusivamente, embora também ficamos um pouco apreensivos, porque de acordo com algumas entidades que aqui foram ouvidas, parece que terá havido alguns problemas em termos de contrapartidas. Portanto, na opinião do Bloco de Esquerda, é necessário que essas compensações sejam efetivadas na prática, enfim, para que seja contente para todos, não só para a biodiversidade, para a ciência, para os recursos pescatórios, para a edificação económica, a bem da região, portanto, a bem do país, a bem de todos nós, e daí ser muito importante as tais medidas de apoio de compensação das perdas pecuniárias das atividades económicas e outras medidas sociais, enfim, como aqui nos foram dizendo, a questão da lota digital, a questão da reconversão das embarcações, através das motorizações elétricas, a reconversão para artes de pesca sustentáveis, a requalificação em infraestruturas e a importância dos mecanismos de vigilância, fiscalização e monitorização. Tudo isto é importante e que estas medidas compensatórias sejam levadas a efeito, sejam levadas à prática. Só ia deixar aqui duas questões, enfim, para os representantes das associações. A primeira é a seguinte, porque também ouvimos, enfim, nós sabemos que o Algarve é uma zona predominantemente turística, aliás, sofre da monocultura do turismo, e o que queremos é que esta situação seja revertida e que a criação da AMPIC contribua para isso. Mas é preciso, enfim, haver a tal monitorização, a tal fiscalização. E a questão que eu perguntava era a seguinte: se corre ou não o risco da AMPIC se transformar numa zona de mais do mesmo, ou seja, de incremento de mais turismo, potenciando a monocultura desta atividade em detrimento das atividades económicas, isto é, diminuindo a atividade pescatória. Se corre esse risco ou se o risco está afastado. Por outro lado, se será importante ou não que haja um estudo do impacto económico e social com a criação da AMPIC sobre as comunidades pescatórias. Portanto, se consideram que isto é importante ou não. Para já, era só. Muito obrigado. Deputado, tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Dias. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentar todas as entidades que aqui já tiveram a oportunidade de nos deixar a sua opinião, ainda numa fase mais introdutória. Penso que será importante deixarmos também aquela que é, agora de início, aquela que é a nossa apreciação relativamente a este projeto. Nós valorizamos a forma como o projeto foi concebido, ou seja, um projeto participativo, de envolvência de diversos agentes, principalmente da comunidade, e aliás estas audições têm sido desenvolvidas, audições da Comissão de Agricultura e Mar, revelam precisamente essa característica, ou seja, ouvindo os mais diversos intervenientes, das mais diversos interesses, porque há aqui diversos interesses, por forma a que este projeto, que acreditamos seja benévolo, tenha aqui uma concretização que vá ao encontro daquilo que é a meta, ou seja, que ele resulte de uma forma positiva, quer em termos dos seus efeitos ambientais e marítimos, quer também dos seus efeitos para a comunidade e a dinâmica económica e social daquele território. Nós valorizamos aquilo que foi o papel do CCMAR. O CCMAR teve aqui um papel muito importante na sustentabilidade científica que deu ao projeto, conseguindo, aliás, são trabalhos que não foi dado 2 ou 3 dias, são de muitos anos de investigação e trabalho naquela área, naquele Recife, permitindo conhecer ao pormenor o tesouro que ali está, e daí até o envolvimento dos mais diversos agentes, nomeadamente até das autarquias, das associações de pescadores, de uma forma participada e inclusiva, é meritório.
até valorizar aquilo que foi a forma como o CCMAR conseguiu criar aqui diversos cenários que permitem ir ao encontro de algumas preocupações que ainda assim não estão todas acauteladas, até porque este projeto, não sendo um projeto unânime, ele é maioritariamente, por aquilo que conseguimos apreciar das posições das diversas entidades, ele é maioritariamente a favor, essas entidades estão maioritariamente a favor da concretização deste projeto. Há preocupações, naturalmente que existem preocupações. Aqui foi dito por algumas entidades que todos temos que fazer sacrifícios. Desde logo aqui é esta a preocupação que nós temos. Nós sabemos e percebemos que, havendo interesses diferentes, há interesses com capacidades e poderes diferentes, e a pesca local e costeira, a pequena pesca, terá aqui mais dificuldade perante esses sacrifícios. E a verdade é que aquela que tem sido a nossa preocupação é que se olhe para a pesca como sendo o único potencial alvo a poder ser sacrificado, e que depois, naturalmente, também aquilo que nós perspectivamos, e fala-se muito das compensações, fala-se muito, no fundo, de abates. Eu penso que antes dos abates nós devemos seguir um caminho de podermos manter a atividade, naturalmente que não nos sai do horizonte a necessidade de regular de uma forma mais rigorosa algumas formas, artes de pesca. Temos consciência de que algumas artes de pesca poderão ter aqui uma necessidade de adaptação a outras alternativas mais sustentáveis, mas isso tem que significar apoios, medidas que também permitam que se concretize, que os pescadores se adaptem a essas necessidades. Folgo em ter ouvido aqui por parte de algumas entidades em falar de um esclarecimento que importa fazer chegar a esta casa, ou seja, os pescadores não abandonam as redes no mar, os pescadores perdem as redes no mar, é diferente, e sucessivamente e constantemente ouve-se na Assembleia da República dizer-se que os pescadores abandonam as redes no mar e as artes de pesca no mar. É evidente que os pescadores não têm interesse nem económico, nem para a viabilidade da pesca, abandonar as suas redes no mar. Eles perdem essas redes, mas a sua recuperação não tem condições para recuperar, e daí ser importante que se criem estratégias para recuperar, sim senhor, para que se recuperem essas artes de pesca, porque elas são prejudiciais para a pesca, mas também para todos, em termos ambientais e o mais diverso. E, portanto, falta aqui, naturalmente, um aspecto que eu acho que não acompanha a mesma dimensão da avaliação científica que foi feita e que deveria também ser avaliado, porque só podemos criar uns mecanismos eficazes de compensação se estudarmos efetivamente e eficazmente os impactos económicos e sociais destas medidas. Nós estamos a falar de cerca de 700 postos de trabalho associados a estes cerca de 200 barcos. O CCMAR e a Fundação Oceano Azul já pareceu-me terem aqui um entendimento de que criar uma categoria única, juntando os barcos até 7 metros e os barcos até 9 metros, ou seja, criar aqui uma área onde eles podem, e não dividir a tal dita pesca local da pesca costeira, e permitindo aqui até 9 metros utilizar as mesmas áreas de pesca. Agora, importa que se avalie muito bem, porque se não fizermos esta avaliação em termos sociais, em termos económicos, no que é que representa, até mesmo no caso do abate, nós corremos o risco de não conseguirmos encontrar os mecanismos adequados para compensar. Também falaram aqui de uma coisa muito importante, que é
retirando-se oportunidades de pesca, que formas alternativas, porque nós queremos as pessoas a produzir, nós queremos as pessoas ativas a trabalhar, a produzir, a terem satisfação e realização pessoal e profissional, e então encontrar aquilo que são formas de as pessoas compensarem a sua atividade profissional, ainda que reduzindo algumas áreas, alguma da sua atividade. Agora, a valorização do pescado é algo que é crucial. E o mercado decidir, pela lei do mercado, decidir-se o preço do pescado, já vimos que não resulta. E, portanto, importa que sejam implementadas medidas de valorização do pescado. Porque há pescado de baixo valor, em que temos importantes cotas aliás, nem limites existem em algumas das espécies. Há captura de determinada pescado de baixo valor, ele só não é capturado porque é de tal maneira baixo valor que não consegue tirar rendimento para a sua captura. E nesse sentido importa que sejam implementadas medidas de valorização desse pescado. Essas medidas só podem ser com o aumento do consumo, nomeadamente através de um projeto que foi aprovado e que falta, é a Lei 50. Quem conhecer a Lei 50/2020 é a lei que determina a criação de uma plataforma que permita aos pescadores colocar nas cantinas públicas, termino já, Sr. Presidente, nas cantinas públicas e nos refeitórios públicos este pescado a preços de primeira venda bastante sustentáveis. E nesse sentido deixar aqui esta questão e esta preocupação tem a ver naturalmente que o PCP está de acordo que se implemente estas áreas de proteção, mas nós não podemos fazer com que, ou aceitar com que sejam os mesmos sempre a pagar a fatura. É importante que existam condições de boa gestão e é importante que existam condições de boa fiscalização, ainda que com as mais diversas tecnologias, mas a verdade é que deveremos tudo fazer para que a atividade pescatória, que esta é sustentável, seja ainda mais sustentável e que isso traga benefício para a comunidade, não só a pescatória, como toda a outra comunidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PAN, o Sr. Deputado Inês Sousa Real. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os diferentes representantes das associações que hoje tiveram a bondade de nos prestar estes esclarecimentos e também que estão envolvidas no processo da criação da área marinha protegida de interesse comunitário do Algarve, não só pela sua mobilização, como também, evidentemente, pelos contributos que aqui nos deixaram. Relativamente a esta preocupação de salvaguardar não só aquilo que é a área marinha da comunidade do Algarve, importa desde logo destacar que é evidente relevante pensar em mecanismos de compensação e parece que isso ficou bem claro, não só das diferentes intervenções e, portanto, como também daquilo que é o objetivo desta criação, como, acima de tudo, ter a consciência de que estamos a falar de uma área marinha de extrema relevância do ponto de vista da proteção da biodiversidade e também do serviço dos ecossistemas. Se queremos, de facto, estar fortemente comprometidos com os acordos que são firmados, quer do ponto de vista internacional, quer do ponto de vista das leis nacionais, não nos podemos esquecer que o oceano é um dos maiores aliados ao combate às alterações climáticas, mas não só, é um dos maiores aliados na sobrevivência da nossa própria espécie, porque se queremos de facto combater aquele que é o ponto de não retorno, e estamos já há 7 anos do ponto de não retorno, é fundamental efetivar os compromissos da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, o Acordo de Paris, e não esquecer que há uma lacuna clara naquilo que é o compromisso com os oceanos, nomeadamente com a ausência de um tratado internacional desta dimensão. Em relação àquilo que é a constituição desta área marinha protegida, é evidente que o PAN vê com bons olhos não só medidas de incentivo a que hajam zonas as chamadas no-take zone, ou seja, zonas protegidas que sejam constituídos como santuários, nomeadamente os berçários ou as pradarias marinhas. Começaria precisamente pelas no-take zone, porque efetivamente é importante que a atividade humana possa dar espaço para a regeneração dos ecossistemas, mas também da biodiversidade existente, algo que não é compatível com determinados usos ou atividades.
e aqui salientar a importância de que estes estudos contenham também estudos da capacidade de carga, quer marítima, quer evidentemente também turística, algo que não tem sido feito no nosso país e que há muito que o PAN vem alertando para a importância da constituição destes estudos, porque manifestamente aquilo que são nomeadamente os berçários ou as pradarias não são compatíveis depois com determinados usos no território. É evidente que isto terá que ter como contrapartida não só a compensação para aquilo que seja a perda de rendimentos decorrentes desta atividade, como também a reconversão profissional, para que estes planos possam ser bem-sucedidos e que desta forma se possa transitar para modelos ecológicos mais sustentáveis, mas evidentemente mais comprometidos com a proteção ambiental e animal, o que não muitas das vezes está encerrado naquilo que é o conceito da sustentabilidade. Por outro lado, não posso deixar de destacar que as pradarias marinhas prestam serviços absolutamente essenciais do ponto de vista do bem-estar da população. Elas são absolutamente fundamentais para a conservação da biodiversidade, ao proporcionarem abrigo e berçário a muitas espécies, incluindo espécies comerciais de peixes, molúsculos e crustáceos, e também espécies icónicas, sem as quais teríamos um oceano muito menos vivo em matéria, evidentemente, de biodiversidade. Depois, por outro lado, também removem o próprio CO2 da água por fotossíntese, diminuindo a sua acidez e mobilizam também o carbono orgânico no sedimento. E isto não é compatível, por exemplo, com atividades como a própria dragagem ou a construção de mais portos, pelo que temos focado aqui, temos ouvido nas anteriores intervenções uma grande preocupação com a atividade pescatória, mas não nos podemos esquecer que há outras atividades humanas que põem igualmente em causa estes ecossistemas. De facto, não nos podemos esquecer que as espécies marinhas presentes no nosso território constituem, de facto, habitats absolutamente prioritários da própria rede Natura 2000. É importante que estes planos sectoriais sejam depois aliados àquilo que é os planos do ponto de vista do desenvolvimento local ou agora tem-se falado muito no hub marítimo ou naquilo que é a economia do mar, mas a economia do mar não pode ter como apêndice a proteção e a preservação ambiental, muito pelo contrário. A economia do mar tem que estar absolutamente alinhada e dar prioridade àquilo que são as preservações destes habitats e ecossistemas marinhos, porque eles têm uma elevada sensibilidade na sua manutenção e no seu equilíbrio. E isto exige-nos, de facto, que a área de ocupação possa ser de alguma forma diminuída e criar-se os chamadas zonas de santuário ou nas no-take zones, como o PAN tem defendido. Dar nota aqui que, por via do Orçamento de Estado para 2021, conseguimos introduzir não só a criação dos chamados Hope Spots, e de facto aqui esta medida para a criação de uma área marinha protegida no Algarve seria também uma oportunidade excelente para, de alguma forma, reconhecermos também dentro desta área marinha estes ditos chamados pontos de esperança, ou seja, pontos de regeneração da biodiversidade e dos ecossistemas, em que estaria interdita, de alguma forma, a prática de determinado tipo de atividades, evidentemente aliando e conciliando com os demais usos. Por outro lado também, em relação a algumas das preocupações, como a remoção... Tem que concluir, Sra. Deputada. A Providência... Tem que concluir, mas a Providência encarregou-se de... Ia mesmo concluir, Sr. Presidente, dar nota que também o Orçamento de Estado prevê a colocação de ecoilhas e também um programa de incentivo à entrega das redes, porque é evidente que todos aliados poderemos e devemos contribuir para a proteção dos nossos oceanos. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto agora às entidades que foram ouvidas se perante as afirmações e as análises dos Srs. Deputados, alguma delas pretende intervir. Fui a primeira a falar em nome da Quercus, não sei se... Sim, então tem 2 minutos, sim. Eu basicamente apenas, pronto, fiquei contente de perceber que a criação desta área protegida, no fundo, é aquilo todo que nós queremos e que é o caminho. Entendo as preocupações e no fundo, as perguntas e os alertas que foram aqui abordados pelos diferentes deputados dos diferentes grupos parlamentares. A Quercus pergunta se algumas das questões, principalmente aquelas que têm a ver com aquilo que nós fazemos e que é a nossa natureza, não é a questão dos serviços de ecossistemas, se nós podemos fazer-vos chegar depois um documento estruturado, claro, conciso. Com todo o gosto, com todo o gosto. Ok? Então, eu penso que será mais eficiente desta maneira. É, com certeza. Para nos ajudar na decisão. É, com certeza. Então, envia para a Comissão e a Comissão encarregar-se-á de distribuir para todos os grupos parlamentares. Muito obrigado. Não havendo mais... CAN, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Consegue ouvir-me? Sim. Tem a palavra. Sim, senhor, pois rapidamente, porque sei que não temos muito tempo, assim como a colega da Quercus também, estamos obviamente disponíveis para responder a estas perguntas todas de forma escrita, mas rapidamente interviria sobre talvez as perguntas mais importantes que foram colocadas. Relativamente à primeira intervenção da senhora deputada do PSD, que mencionou, enfim, que perguntou como poderemos manter uma pesca sustentável nesta zona. A questão é que não sabemos ainda se é sustentável ou não. A grande questão está aqui. É verdade que a pesca local tem um maior potencial para ser sustentável, mas até que tenhamos realmente informação extensiva e detalhada sobre as áreas onde intervêm, as artes que utilizam, as capturas, etc., é difícil dizer se esta pesca é sustentável ou não. Portanto, a APIC tem um enorme potencial para conseguir monitorizar melhor esta zona, receber estes dados e realmente perceber se esta pesca é sustentável para depois trabalhar essa questão da valorização. Talvez vou fazer uma pergunta por grupo parlamentar para ser mais rápido, relativamente à pergunta da senhora deputada do PS sobre a questão dos serviços ecossistémicos de áreas marinhas protegidas anteriormente implementados. Nós, neste momento, não temos informações sobre serviços ecossistémicos, mas dou-lhe o exemplo da área marinha protegida do Parque Marinho Luís Saldanha, onde, de facto, o aumento na abundância de espécies de valor comercial é notório e é significativo. Há vários estudos que o indicam e as pescas à volta desta zona protegida têm conseguido maiores capturas, portanto, os pontos positivos são inúmeros. Também perguntou já agora sobre se há outros exemplos da monitorização relativamente ao controlo através de sistemas de geolocalização. Damos-lhe um exemplo bem próximo na Galiza, numa zona chamada Os Minhares, que é uma reserva marinha, e onde os pescadores querem aumentar a reserva porque está a ter um sucesso enorme. As embarcações têm de ter um sistema de geolocalização e está a funcionar muito bem ao ponto de quererem aumentar a reserva 20 vezes da área que é atualmente. Isto tudo muito semelhante à APIC, com um comitê de cogestão, com sistemas de rastreamento de embarcações, etc. Relativamente ao Sr. Deputado João Vasconcelos do Bloco de Esquerda, obrigado pela intervenção, sobre a questão do turismo e sobre a questão da APIC potenciar mais turismo, o senhor Deputado é do Algarve e sabe bem que naquela zona mais turismo é complicado, aquilo já está completamente saturado. Nós acreditamos sim que a APIC pode servir para termos um turismo mais sustentável e onde os produtos podem ser diferenciados através da sua qualidade e não quantidade. Tem que concluir. Sim, concluiu. Pronto, rapidamente para a intervenção do Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista. Aqui só queríamos deixar claro que quando mencionámos a questão de artes de pesca, estávamos a falar de artes de pesca perdidas e não abandonadas. Ok? Só para que fique claro. Assim como os nossos colegas. E pronto, fico por aqui, Sr. Presidente. Obrigado pelo tempo. Muito obrigado. Tem então agora para concluir a Associação Natureza Portugal. A senhora diretora Catarina Grilo tem a palavra também de forma sintética para concluir esta audição. Muito obrigada. Eu queria só focar-me aqui em três aspectos muito rapidamente. Um sobre a pergunta da senhora deputada do PS relativamente ao balanço do processo de criação, da elaboração desta proposta. No entender da ANP, este é um balanço muito positivo. Foram 2 anos de trabalho aprofundado, conduzido pelo CCMAR, com o apoio da Fundação Oceano Azul, com um trabalho de envolvimento das pessoas e das diversas entidades de facto notável. É óbvio que o processo não se esgota aqui. Imaginamos que com a apresentação desta proposta ao Governo, depois a própria ato de criação da AMPIC, se for esse o entendimento do Governo, será ele próprio também sujeito à participação pública, portanto continuará a haver oportunidades de participação dos diferentes interessados. Relativamente à cogestão e à pergunta da senhora deputada do PSD, Emília Cerqueira, sobre qual é que deveria ser a forma de cogestão a ser utilizada e aplicada na ANP, e também creio que houve alguns outros deputados que levantaram esta questão da cogestão. Queria só relembrar que há dois regimes legais da cogestão em Portugal. Há o da cogestão das áreas protegidas, que está feita à medida das áreas protegidas terrestres, não está pensado para ser para as áreas marinhas protegidas. E depois há um modelo recentemente aprovado em outubro do ano passado, da cogestão das pescarias.
A questão das áreas protegidas está muito virada para um maior envolvimento e participação das câmaras municipais na decisão e virada essencialmente para medidas de gestão da visitação das áreas protegidas e não propriamente da gestão e conservação da biodiversidade. E nós achamos que a questão, tal como ela está pensada para as pescarias, seria algo mais adequado em termos de modelo para aquilo que poderia ser uma área marinha protegida de interesse comunitário. E aí temos os exemplos do projeto Copesca nas Berlengas, em que há um projeto de cogestão com os mariscadores, os apanhadores de percebes nas Berlengas, que é o projeto Copesca, e há um projeto a iniciar-se, que já iniciou em setembro, no Algarve, para a criação da cogestão da pescaria do polvo no Algarve. O processo da cogestão das pescarias tem sido um processo mais aberto e mais participado do que aquele que está agora a dar os primeiros passos em terra com a cogestão das áreas protegidas, na medida em que envolve não só os utilizadores dos recursos, portanto os pescadores, mas também as autoridades de gestão das pescas, as autoridades de conservação da natureza, quando a pescaria existe dentro de uma área protegida, como é o caso das Berlengas, e também as ONGs de ambiente e autoridades de fiscalização. Isto relativamente à cogestão. Finalmente, o último ponto, relativo ao rastreamento em tempo real. Isso já é algo que se faz em Portugal em duas situações. Uma no Copesca, nas Berlengas, em que os mariscadores têm um GPS a bordo, que é para acompanhamento das embarcações em tempo real, e essa informação depois é utilizada na monitorização e gestão da pescaria. Mas também há o caso da Ganchorra, pelo IPMA, em que o GPS é pago que é um sistema que é pago pelos próprios pescadores. Portanto, também há exemplos em Portugal de como fazer o acompanhamento em tempo real das pescarias e que também são um demonstrar do interesse dos pescadores em contribuir para uma boa gestão. Relativamente à questão das artes de pesca sustentáveis, creio que também foi uma pergunta da senhora deputada do PS. Ana Passos. Muito obrigada. A senhora deputada Ana Passos, do PS, relativamente às artes de pesca sustentáveis, eu acho que mais do que falar em artes de pesca sustentáveis, nós precisaríamos falar, e tal como disse o meu colega da CIAENA, em pesca não sustentável, mas em pesca responsável. E temos que começar a pensar em termos de pescas de baixo impacto, que é algo que a política comum de pescas que está atualmente em vigor prevê, mas que não define, não indica qual é que é a linha que traça a diferença entre uma pesca que é de baixo impacto e outra que não é. E é isto que nós devíamos almejar também para estas pescarias em todo o país, não apenas na região do Algarve e afetadas e que venham a ser afetadas positivamente, esperemos nós, pela AMPIC. Relativamente à avaliação de impacto nas comunidades pescatórias, isso deverá ser, que foi uma pergunta do Sr. Deputado João Vasconcelos, do Bloco de Esquerda, isso é algo que deverá ser feito com monitorização da área marinha protegida e das embarcações que pescassem habitualmente nessa zona e também na sua circundância. E monitorizar não só as embarcações de pesca, mas também toda a outra atividade turística que existe e que pode ser de alguma forma limitada pela criação da área marinha protegida, mas também vai beneficiar a longo prazo pelo facto de haver ali uma área que está protegida, que a biodiversidade vai ter oportunidade para recuperar dos impactos que têm ocorrido nas últimas décadas e tornar-se até uma área preferencial de visitação. E gostava até de referir isto, que isto eu creio que é muito importante para a população do Algarve saber que vai ter uma verdadeira área marinha protegida, em que as pessoas podem visitar, e isto pode ser igualmente importante. Vou já terminar. E pode ser igualmente importante para um espaço de visitação para as escolas. E acho que há aqui uma grande oportunidade também de educação ambiental, tanto das jovens e das crianças, como também dos adultos da região. E que termino. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado a todas as entidades que participaram nesta audição. Muito obrigado aos diversos grupos parlamentares. E fica assim concluída mais esta etapa do requerimento, da apreciação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD e enriquecido pelos diversos grupos parlamentares. Estamos assim em condições de passar ao ponto 3 da nossa